Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o conjunto dos números inteiros, que ele é representado por esse símbolo aqui, por essa letra Z. Os números inteiros são todos os números positivos e negativos, tá? Então ele tem duas formas de ser representados, né? Na reta numérica e também na forma de conjuntos. Então na reta numérica é uma reta infinita para os dois lados, sempre o zero separando a parte positiva, que é do lado da direita, são os valores positivos, né? Então seria mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. É que a gente não coloca o sinalzinho de mais na frente, mas eu entendo que do zero para a direita são todos valores positivos, né? Infinito. E do zero para a esquerda são valores negativos, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e também infinito. Então, para a direita são valores positivos, para a esquerda do zero são valores negativos, tá? Isso na reta numérica. E também a forma de representar em conjunto seria dessa forma aqui, né? Entre chaves, né? Ficou meio estranho as minhas chaves aqui, mas dá para entender, né? Então, ele é infinito para os dois lados. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, tem os três pontinhos aqui, ó, na parte positiva e na parte negativa, para indicar que o conjunto ele é infinito para os dois lados, tanto positivo quanto negativo, tá? O que a gente tem que entender desse conjunto, né? Tem algumas dicas aqui. Que o zero, ele é o maior número, ele é maior que qualquer número negativo. Então, se eu comparar aqui na reta numérica, ó, por exemplo, se eu perguntar assim, quem que é maior? O menos 2 ou o zero? Quem que é maior, o zero sempre vai ser maior, tá? Se fosse aqui, por exemplo, o menos 1000, quem que é maior? O menos 1000 ou o zero? O zero ainda é maior, tá? Porque o zero, ele é maior do que qualquer valor negativo, tá? Segunda dica. Quanto mais distante o número negativo estiver da origem, ou seja, do zero, menor ele é. Então, ó, quanto mais longe do zero, isso nos números negativos, tá? Menor ele vai ser. Então, por exemplo, se eu te perguntar assim, quem que é maior? O menos 6 ou o menos 1? Bom, quem estiver mais próximo do zero é maior. Então, o menos 1, ele é maior do que o menos 6. Se eu perguntar assim, quem que é maior? O menos 1000 ou o menos 3? O menos 3 é maior. Por quê? Porque está mais próximo do zero. Então, no conjunto dos números inteiros, na parte negativa, quanto mais próximo do zero for o número, maior ele é. Então, quanto mais distante ele estiver do zero, menor ele é. Terceira dica. Quando comparados, um negativo e qualquer positivo, o positivo sempre será maior. Assim como o zero, né? Assim como o zero, qualquer valor positivo aqui, ele sempre vai ser maior do que qualquer valor negativo, tá? Então, por exemplo, se eu estiver comparando de novo, 3 com menos 1000, quem que vai ser maior? O 3, porque ele é positivo. Tudo bem? Vamos então agora para os exercícios, ó. Um exercício de distância. Determine a distância de cada um dos pontos representados abaixo até o zero, até a origem. Então, eu quero a distância. Então, eu quero a distância do menos 32 até o zero. Nessa minha reta aqui, não dá nem para entender, né? Tô toda rabiscada já. Mas, se eu tivesse o 32 aqui, qual seria a distância do menos 32 até o zero? A distância, ela não tem sinal, né? A distância não tem nem sinal positivo nem negativo. Então, se eu fosse contar as casinhas aqui, ó, os intervalos até chegar ao zero, daria 32 espaços, né? 32 casinhas. Então, a distância do menos 32 até o zero é 32 mesmo. Então, qual que é a distância do mais 77 até o zero? 77 mesmo, tá? Do mais 12 até o zero é 12 mesmo, e assim por diante, tá? Porque não existe distância nem positiva e nem negativa. Agora, nós vamos comparar a distância de um número até o outro, ainda na reta numérica, tá? Então, ó, qual é a distância entre o 8 e o 16?
Eu não vou pegar mais a reta, mas eu tenho que pensar aqui. Eu tenho o 8, né? Lá na frente eu tenho o 16. Então, do 8 até o 16, quantos espaços eu vou andar? Quantas casinhas eu vou andar, né? Então, eu tenho que saber quanto que falta de 8 para chegar no 16. Eu só fazer uma continha de menos, 16 menos 8, né? Que vai dar 8. Então, do 8 até o 16 tem 8 casas, a distância de 8. Do menos 3 até o mais 8, qual vai ser a distância? Nesse caso aqui, eu tenho que entender que eu tenho 3 casinhas do lado negativo. Então, seria aqui, eu quero saber a distância do menos 3, o menos 3 está aqui, até o mais 8 aqui, ó, né? Até o mais 8 que ele tá aqui. Então, eu quero saber a distância daqui até aqui, ó. É essa a distância total, tá? Se eu fosse contar, ó, eu teria 3 casas aqui na parte negativa, mais 8 casas aqui na parte positiva. Então, é só somar 3 mais 8, que daria 11, tá? Mas eu não posso ficar toda hora pegando na reta, porque pode ser que seja um valor grande e que não tenha a possibilidade de eu desenhar para saber, para contar as casinhas, né? Então, como que eu faço? Ó, o que eu tenho que pensar? Que, nesse caso, eu tenho 3 espaços do lado negativo, mais 8 espaços do lado positivo. Então, é só somar 3 mais 8. 3 mais 8 dá 11. Sempre sem sinal, porque não existe distância nem positiva nem negativa, né? Do menos 2 até o menos 8. Então, o menos 2 e o menos 8, eles estão no mesmo lado da reta. Então, eu tenho que pensar de 8, quanto que falta para chegar, aliás, de 2, quanto falta para chegar no 8, tá? Então, de 2 para 8, quanto que falta? Faltam 6, né? É uma continha de menos. Então, é 6, a distância do menos 2 até o menos 8. Do menos 7 até o 0, então, vai ser 7. Do 0 até o mais 18, vai ser 18. Do menos 5 até o menos 3, é a mesma situação, eu tenho 5 casas do lado positivo, 3 casas do lado negativo. Então, eu vou andar 5 mais 3, eu vou andar 8. Do mais 12 até o menos 12, eu tenho 12 casas do lado positivo e 12 casas do lado negativo. Então, é só somar 12 mais 12, 24. Aqui eu tenho 55 casas do lado positivo, 45 casas do lado negativo. Também é só somar, né? 55 mais 45, cálculo mental, ó, 5 mais 5 dá 10, vai 1, 5 mais 4 dá 9, mais 1 que foi, dá 10. Então, dá 100.